Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 1. Nós começamos uma série de meditações na carta de Paulo aos Gálatas. E vamos ficar alguns meses trabalhando neste assunto da carta de Paulo aos Gálatas. Então vamos lá, Gálatas capítulo 1, nós vamos ler versos 1 até o 5. Acompanha aí a leitura direitinho, né? Onde Paulo diz no verso 1: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Então, preste muita atenção nisso. Paulo, apóstolo não da parte de homens, e nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos, a todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, eu tenho que entender por que Paulo escreveu esta carta dele aos Gálatas. Sempre quando eu vou meditar numa carta de Paulo, eu tenho que saber qual o motivo que estava dentro do coração dele, por que ele escreveu essa carta. Preciso conhecer o conteúdo da carta, para estar em linha com a mente e com o coração do apóstolo Paulo. Então, vamos ler o verso 6, para falarmos sobre isso. Olha o que Paulo diz no verso 6. Admira-me que estáis passando tão depressa. Olha, veja bem, aqui está o ponto central da carta. Admira-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, o que é ser chamado na graça de Cristo? O que é a graça de Cristo? O que diz Efésios 2:8? Olha, é o arroz com feijão, é o leitinho. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, vírgula, olha a mudança. Isto que ele acabou de falar, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vocês, não foi vocês que produziram, não vem de vós, é um dom é uma dádiva que Deus deu para cada um de nós. E ele diz, não vem de coisas que vocês façam, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, para mim começar a entender a graça de Deus, eu tenho que começar pela salvação. Então, não existe uma obra que eu possa fazer. Repare bem, você tem que ter clareza sobre isso. Se quiser entender o Evangelho, tem que entender a salvação pela graça. Não existe nada que eu possa fazer que me dê condições de ser salvo. Não existe uma obra que eu possa fazer religiosamente que Deus olha para mim e fala assim: olha, você fez isso, eu vou te salvar, é por isso que você fez. Para o homem é impossível salvar-se a si mesmo ou ser salvo por qualquer coisa que ele venha fazer. Está bem claro isso na sua mente? Então, para o homem é impossível ser salvo por obras. Por obras. Você pode fazer muita coisa bonita, você pode frequentar a igreja, pode ter disciplina religiosa, pode dar muito dinheiro, pode subir no monte, descer no monte, e fazer votos, sacrifícios, ser dizimista, cumprir tudo isso 100%, mas isso não tem poder para te salvar. A salvação é pela graça, não é pelo esforço humano. Está bem claro isso? Então, quando eu criei em Jesus Cristo de todo o meu coração, eu não tinha nenhuma obra ainda, nem eu crente era. Mas quando eu criei nele de todo o meu coração, então eu fui salvo. Essa fé que brotou dentro de mim, não foi eu que produzi. Não foi eu que determinei, eu vou me salvar. Então agora eu vou crer, eu vou fazer isso. Não foi eu ouvi uma palavra. E brotou algo dentro de mim, abriu uma fé dentro de mim, e eu entendi, criei
em Jesus Cristo de todo o meu coração, de verdade. Essa fé não foi eu que produzi. Paulo fala, isso não vem de vós. É um dom de Deus, foi algo que é um dom que Deus pôs dentro de mim, abriu os meus olhos e eu passei a crer. Você fala assim, Jesus Cristo é o meu Salvador. Porque Ele é o único que executa a salvação. Eu não posso salvar ninguém. Eu não posso nem salvar a mim mesmo. Quem é que executa a salvação? Jesus Cristo, que é o Salvador. Então essa fé que um dia eu tive aqui, que brotou dentro de mim, que os meus olhos foram abertos e eu criei, não veio de mim, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. E não vem por esforço próprio. Quando eu não entendo o Evangelho, eu creio em Jesus Cristo. Aí depois eu caio de braço da igreja de lei e de julgo. Agora, você tem que fazer isso, fazer aquilo, pagar isso, pagar esse preço, fazer isso. Se você não fizer tudo isso, vai perder a salvação. Como se eu tivesse adquirido a salvação por esforço próprio. Então a pessoa, ela começa, eu creio em Cristo. Aí começa os julgos. Enche a cabeça dela de um monte de coisas que ela tem que fazer, de preço que tem que pagar, doutrina do pagar preço, vão querer controlar a roupa dela, controlar a vida dela, porque a salvação tem que ser associada a tudo isso. Se você não tiver esse monte de obras, você perde a salvação. Não é isso que a Bíblia diz. Então, quando eu criei em Cristo, eu fui salvo pela graça, foi Ele que executou a salvação. O único que pode salvar é Jesus Cristo. E o que é ser salvo? Quando eu criei nele, Ele me libertou do império das trevas. Colossenses 1,13. Me libertou do império das trevas. O verdadeiro salvo é o liberto do império das trevas. Está escrito isso. Colossenses 1,13. Então, o salvo não é mais aprisionado, escravizado. O diabo não tem mais domínio sobre a vida dele. Ele não está mais debaixo de condenação. Ele foi liberto do império das trevas e transportado para onde? Verso 14. Para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e o fim e a remissão, o perdão de todos os pecados. E se o crente tinha prisões na vida dele, um montão de confusão, Jesus liberta ele de tudo, instantaneamente. Só que ele não sabe dessas coisas. Então, se ele começar numa igreja que ensine o evangelho verdadeiro, a caminhada dele de fé vai ser curta para ele entender muitas coisas. Se ele cair debaixo de igreja de julgo de lei, de campanha de votos, sobe monte, sacrifício, tem que pagar, é dinheiro, o que vai acontecer? Ele é um salvo totalmente liberto, mas ele não sabe disso. Então ele vai precisar de uma sexta-feira ir lá, pôr a mão na cabeça e falar, sai demônio de mim. Ele é salvo, não sabe disso. Então ele vai ficar, sai, tem um mal. Vai tomar o passe evangélico. Ele, na macumba era o passe da macumba, na igreja se tornou o passe evangélico. Ele vai ficar anos retardado no conhecimento, sem saber o que é salvo. E se ele não participar das campanhas, o diabo entra na vida dele e ele perde a salvação no dia seguinte. É por isso que sempre ele tem que estar num culto de libertação. Ele não foi ensinado que quando ele creu, ele foi salvo. A salvação é uma coisa tão poderosa. Jesus Cristo é tão poderoso que libertou ele de tudo. Por isso que quando a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, ela precisa estar num lugar que vai ensinar, olha, você é salvo, olha o que aconteceu com você. E vai explicar a salvação, o evangelho. Demora alguns anos para ela ter clareza sobre o que é o evangelho. Porque senão ela vai cair nessa corrente do evangelho falso. Aí vão pôr, olha, agora você precisa de libertação. Eles não vão falar, Jesus já te libertou, você precisa acreditar, entra no evangelho. Você precisa de libertação disso, libertação daquilo, faz campanha, faz voto, pega os envelopes, leva agorada, leva azeite, vai na oração forte, passa no corredor de sal grosso, e a pessoa fica embriagada com essa loucura e nunca entendeu o evangelho, porque isso não é evangelho. Então a mente dela fica embotada, ela é salva, mas não conhece o que é ser salvo. Então como é que eu sou salvo? Pela graça de Deus. E o que é ser salvo? É viver... Você sabe que o verdadeiro salvo não tem demônio, não entra demônio nele. Procura lá nas cartas de Paulo.
no Novo Testamento alguma vez que um crente ficou possuído por demônio. Não existe isso. O crente é possuído pelo Espírito de Deus. Ele já é liberto, ele precisa aprender estas coisas. Meus irmãos, como as pessoas sofrem por falta de conhecimento. Eu sou salvo pela graça. E o meu Salvador, que é poderoso, que é o Rei do Universo, me libertou de tudo. Agora eu preciso aprender o Evangelho e ir entrando, usufruindo, absorvendo as verdades do Evangelho e viver pela fé no Evangelho da graça de Deus, para adquirir a liberdade que Ele me dá 100%. Tudo isso é pela graça de Deus. E agora, pastor? Ele me salva pela graça, tudo é de graça, e a partir de agora, tudo da parte de Deus para o homem me é dado gratuitamente. Deus não é o Deus da barganha. O que é o Deus da barganha? Para me abençoar tem que dar um dinheiro. Para me abençoar eu tenho que dar um envelope. Para me abençoar eu tenho que cumprir isso. Para me abençoar, é o Deus da barganha, tem que fazer voto, tem que fazer sacrifício. Não! Tudo da parte de Deus, no Evangelho da Graça de Deus, nos é dado gratuitamente. Nada tem custo. Agora o falso evangelho, que põe essa doutrina do pagar preço, Deus só se move se eu vou dar alguma coisa para Ele. Se eu der muito dinheiro, Ele vai me dar dinheiro de volta com juros. É o Deus da barganha. Ele só vai fazer alguma coisa por mim se eu der coisas para Ele. É o Deus pagão. Vocês estão entendendo? Então enche a cabeça da pessoa. Olha, se você não fizer voto, Deus não está com você. Se você não pegar envelope, Deus não está com você. Se você não fizer sacrifício, Deus não vai te abençoar. Se você não pagar o preço, se você não, entende? Não fizer o voto, olha, não faça voto de tolo, entende? Então as pessoas ficam aprisionadas, achando que Deus, Ele quer, para me dar alguma coisa, eu tenho que dar primeiro para Ele. Aí Ele vai avaliar o que eu dei, se é o meu tudo, aí Ele vai querer me dar de volta com correção monetária. Olha que coisa horrível. Na graça de Deus, tudo da parte de Deus para o homem nos é dado gratuita. Não tem custo, não tem custo, não tem custo. Isso é o Evangelho da graça de Deus. Não tem cobrança, não tem essas coisas que a igreja do sistema faz. Você está convicto do que eu estou te dizendo? Você enxerga isso? Agora, se eu for para o Velho Testamento, no Velho Testamento, você vai encontrar o quê? O sacrifício, o voto. Sempre no Velho Testamento, na lei, você é obrigado a fazer sacrifício e dar coisas para Deus. Sempre. Por isso que eles tinham que fazer o voto, e fazer sacrifício, e ser obrigado a dar o dízimo, e viver naquela escravidão, porque essa mentalidade é do Velho Testamento. Mas quando Cristo vai para a cruz, o fim da lei é Cristo. Acabou todo aquele sistema religioso da velha aliança, acabou na cruz. Cristo estabelece no sangue deste cálice é o Novo Testamento. Começa-se o Novo Testamento, a nova aliança no sangue de Jesus. Tudo mudou. Nós somos o povo do Novo Testamento, da nova aliança. Nós não somos judeus, não estamos debaixo da lei, não estamos debaixo do Velho Testamento. A velha aliança acabou na cruz definitivamente para nós. Agora, o que aconteceu com os Gálatas? Paulo pregou o Evangelho da graça de Deus e se ausentou. E quem foi lá na igreja dos Gálatas? Os judaizantes, os pregadores da velha aliança, como nos dias de hoje. A maior parte do que você ouve é Velho Testamento. A igreja está aprisionada na aliança que já acabou. Se introduziram, os judaizantes se introduziram na igreja dos Gálatas e disseram assim, olha, esse negócio da graça de Deus que Paulo está pregando não é isso. Você tem que voltar para a lei, guardar sábado, fazer as festas judaicas, voltar para os votos, se circuncidar, fazer sacrifício. Aí você, com tudo isso, ajuntando com Jesus Cristo, é que vai dar o resultado da salvação. E o que os Gálatas fizeram? Eles foram influenciados por esta fala, por este ensino, voltaram as costas para a obra da cruz e começaram a tentar alcançar o que é dado de graça, pagando o preço, se submetendo aos ensinos da velha aliança. Tudo Deus nos deu de graça. Mas as pregações de hoje é voltar a pessoa para a velha aliança, ela tentar alcançar o que já foi dado para ela gratuitamente. Então,
o judaísmo entrou na igreja dos Gálatas, a pregação da velha aliança, guardar lei, circuncisão, voto, sacrifício, essas coisas todas se introduziram e contaminaram a fé dos Gálatas. E os Gálatas voltaram as costas para o Cristo crucificado e tentaram se justificar por obras da lei. Esse é o quadro. Então Paulo vai trabalhar nessa carta inteira mostrando o erro que eles cometeram. Então, o Paulo fala o que no verso 6, que nós já lemos aqui? Admire-me, Paulo está admirado, admire-me que está se passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, nós vamos trabalhar nesses versos aqui muito tempo. O qual não há outro, olha lá, senão alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Então, que evangelho que é outro? Que evangelho pervertido é esse que Paulo está falando? É misturar lei com graça, velha aliança com a nova aliança. Então tem que entender, tudo, o Velho Testamento é a história do povo judeu, a aliança foi feita com o povo judeu, tinha a Arca da Aliança, que é um símbolo da aliança do Velho Testamento. Não tem, na Nova Aliança não tem arca, não tem símbolos judaicos. Então o evangelho pervertido é quando eu não compreendo que a velha aliança acabou na cruz, que tudo aquilo foi dado para o judeu, é judaísmo. Eu pego toda aquela parafernália do Velho Testamento e quero misturar com a nova aliança, com a graça de Deus. Então existe uma perversão, na ótica de Paulo, a mistura do velho com o novo é uma perversão, né? E quem são os perturbadores? São esses que só pregam o Velho Testamento, que querem trazer o Velho Testamento para a igreja e escravizar as pessoas com essa mentalidade. Você pode ver, vou repetir isso muitas vezes, você já me ouviu falar muitas outras. Toda pessoa que está debaixo de igreja de lei, ela é uma pessoa perturbada, ela está em guerra, o demônio está na vida dela, ela não tem paz, tudo é um problema, tudo é uma luta, tudo é um temor, tudo tem o diabo, ela vive atormentada, fora as ameaças de pregação. Deu dízimo, não deu dízimo, o devorador vai acabar com a tua vida. Fez o voto, Deus não se agrada de voto de tolo. Tem que cumprir logo. Sobe no monte, desce do monte. A pessoa fica, toda pessoa que está debaixo de igreja de lei, ela vive com a cabeça agitada, atormentada, não tem paz, cheia de cobrança. A visão que ela tem de Deus é um Deus sério com o dedo apontado para você não fez isso, você não fez aquilo. Cadê o meu voto? Cadê? Sempre cobrando, ela não tem certeza de salvação. Está escravizada com a mentalidade da velha aliança. Então foi isso que aconteceu com os Gálatas, os judaizantes. Os pregadores da velha aliança se introduziram na igreja, confundiram a igreja com os ensinos da lei e disseram, olha, só o que Cristo fez não é suficiente. Volta, guarda sábado, volta para o passado que já acabou na cruz. Associando isso com a graça de Deus, então aí a soma dos dois vai resultar em salvação. Então Paulo fala, estou admirado que tão depressa vocês deixaram a graça de Cristo e passaram para outro evangelho, qual não é outro. Senão há pessoas que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então entenda isso. Se eu quiser entender o evangelho com clareza, eu tenho que compreender as cartas de Paulo. É inacreditável, eu encontro pessoas de 30 anos de igreja que não conhecem nada das cartas de Paulo, gente. Nunca estudou a carta de Romanos de ponta a ponta, nunca. Vive em culto de campanha, receba, vai acontecer, olha o anjo, desce o anjo, olha o barulho de anjo. A vida inteira nessa baboseira e não entende o que é evangelho. A vida inteira fazendo corrente após corrente, corrente após corrente. Cansou de muralha de Jericó, cansou dos 318, cansou, não aguenta mais essas coisas e está lá na mesma tolice e nunca aprendeu uma carta de Paulo sequer, não tem domínio sobre uma carta que Paulo escreveu. Um crente atrasado, não evoluiu, está preso nos conceitos errados da velha aliança. Então, essa gente entrou na igreja dos Gálatas, perverteu a fé deles, eles se voltaram as costas para o evangelho da graça e começaram a tentar se justificar
e alcançar aquilo que foi dado de graça por obras da lei. Então Paulo diz, faz uma advertência, olha o verso de número 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado. Então o que Paulo está dizendo? Olha, ainda que nós, se um dia eu mudar o discurso, um dia você vê um anjo que vem do céu. Imagine você no seu quarto, você está orando, daqui a pouco aparece um ser com roupa brilhante, né? Ai, oh glória, aleluia, rabalabalá, vai fazer isso, não vai? Aí ele fala coisas para você totalmente em desacordo com o evangelho da graça de Deus. Paulo falou, ainda que aconteça isso, o que você tem que fazer com esse anjo? Seja amaldiçoado. Vocês estão entendendo? Então seja lá quem for que vem falar coisas contrárias ao evangelho da graça de Deus, seja o quê? Anátema. Entende? Por isso que você tem que ser uma pessoa atenta. Tem tanta bobeira sendo pregada, tanta besteira, gente. Com as redes sociais é uma enxurrada de besteira. Apareceu um monte de judeu para desacreditar do nome de Jesus. Um monte de judeu dizendo que não é bem isso, é desacreditar do Velho Testamento. Um monte de crente está acreditando nessas besteiras dos judeus, que não tem nada a ver com a nova aliança que eles estão falando. Os falsos profetas, os mentirosos, uma avalanche, e as pessoas acreditam, não têm o cuidado de avaliar o que houve baseado no Evangelho da graça de Deus e se proteger. Então Paulo disse, ainda que um anjo vindo do céu vos apresente e venha falar coisas que vão além do Evangelho, o que eu tenho que fazer? Seja anátema, maldito. E de novo ele diz, olha lá. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebesse, seja anátema. Então, olha o cuidado. Olha, eu tenho que estar atento, eu não posso misturar lei com graça. É a mesma coisa que tentar misturar óleo com azeite com água. Não mistura. Vocês entendem isso? Tem que estar muito atento. Para mim estar atento, eu tenho que conhecer o que é evangelho. Senão eu vou engolindo qualquer coisa. E não misturar essas coisas. Porque essas coisas misturadas é o evangelho que Paulo fala. Pervertido. Agora, no verso 1. Vamos trabalhar no verso 1. Paulo começa o seu prefácio, a sua saudação. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo, ele já deixa claro que o apostolado dele não vem da parte de homens. Ele não se tornou apóstolo porque ele quis. Ele não se tornou apóstolo porque fundou uma igreja e se autodenominou. Eu sou apóstolo. Até na década de 80 não tinha apóstolo no Brasil. Da década de 80 para frente, foram lá para os Estados Unidos, os líderes daqui, começaram a imitar, porque lá já tinha apóstolo. E surgiu essa gama de apóstolos no Brasil, que não acrescentaram nada no Evangelho. Só trouxeram essas heresias que vocês estão vendo por aí. Né? E virou assim, igreja apostólica. Então esse apóstolo da igreja, ele não é Jesus, ele é a cobertura da igreja. E a palavra que ele fala tem que se cumprir. E fica aquele monte de gente na igreja debaixo da cobertura de um apóstolo que se diz que é cobertura da igreja. E ele domina a vida de todo mundo, ele é a cobertura da igreja. Então, repare bem, final da década de 80, 90 para cá, surgiram essas igrejas apostólicas. Não existia apóstolo no Brasil na década de 70, isso começou na década de 80. E o apóstolo é um cara infalível, está lá atrás de um púlpito, manda em todo mundo. Não é? Ele é o bom, ele manda, ele homem, é a cobertura espiritual da igreja. Mentira, a cobertura espiritual da igreja é Jesus Cristo, que é o cabeça, ele que é a nossa cobertura, não é homem nenhum. Então Paulo diz, olha, eu sou apóstolo não da parte de homens, e meu apostolado não vem de homem algum, mas como Paulo chegou a ser apóstolo? Mediante o chamamento do Senhor Jesus Cristo. Então, eu tenho que estar muito atento sobre esses detalhes para saber o que Paulo queria dizer. Então vamos trabalhar um pouquinho
para ver como Paulo chegou a ser apóstolo. Vamos lá, Atos capítulo de número 9. Atos capítulo de número 9. Hoje em dia está cheio de apóstolos, até na graça de Deus está cheio de apóstolos, tudo falso. Eles não acrescentam nada. A palavra de Deus já está completa, já está selada, não tem mais o que acrescentar. Então esses apóstolos de hoje inventam um monte de coisa. Querem até ser Jesus Cristo, né? Uma série de coisas que não tem nada a ver. Mas Atos capítulo 9, vamos lá. A partir do verso 1, vamos ver a conversão de Saulo, que era Paulo. Então ele diz, Saulo, né, que é Paulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, outra voz, ouviu a voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? A resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Então, Paulo, ele é contra a igreja. Ele não crê em Jesus Cristo, ele é contra o cristianismo. Ele está enfurecido porque o cristianismo está pregando que a lei se cumpriu, que não tem mais razão de se fazer os sacrifícios, que Cristo foi o último sacrifício da lei. Então, para ele era uma afronta, era um ensinamento que queria destruir a religião nacional, a religião de nascimento dele. Então ele está furioso. Ele está com autorização, vai para Damasco. Se ele encontrasse nas sinagogas lá alguém que cresce em Jesus Cristo, ele iria prender e trazer essas pessoas presas para Jerusalém. Ele não crê em Jesus Cristo, ele não está arrependido dos pecados, ele não está buscando Jesus. Ele é um homem por dentro furioso contra aquilo que está se ensinando, que é contra a religião dele. Vocês estão entendendo? Mas no caminho de Damasco, o que aconteceu? Olha, isso é muito, preste muita atenção nisso. Uma luz do céu, Jesus aparece para ele, numa luz do céu brilhou ao redor dele, ele caiu por terra. Ele ouviu uma voz chamando ele pelo nome, Saulo, Saulo, por que me persegues? Deve ter dado um nó na cabeça dele. O que está acontecendo? Quem é esse? Ele fala, quem és tu, Senhor? E as respostas vêm, eu sou Jesus a quem tu persegues. Aquele homem desmontou. Deu um nó na cabeça dele. Repare bem, ele não se arrependeu dos pecados, ele não estava buscando a Deus, não tinha nenhum apelo. Olha, quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Ele está com cartas, ele é contra o evangelho, quer matar e prender os que acreditam em Jesus. Agora Jesus aparece para ele, brilha, ele cai por terra cego, ouve uma voz chamando ele pelo nome, e ele fala, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então olha o nó que deu na mente dele, imediatamente veio na mente, nossa, ele é verdadeiro. Ele era um profundo conhecedor do Velho Testamento, então quer dizer que aquilo que a gente esperava do Velho Testamento, é Jesus, ele veio, e já veio, e está aqui falando comigo. Desmontou toda a sabedoria que ele tinha, toda a expectativa de Deus. Repare bem, ele é um religioso, e ele está acreditando que ele está seguindo a Deus e fazendo tudo certinho para Deus. Mas ele não sabia que estava tudo errado, que aquilo que ele estava fazendo já havia acabado na cruz. Ele não tinha conhecimento. Ele é zeloso da lei, zeloso de Deus no entendimento dele.
mas ele não sabe que está sendo contrário ao verdadeiro evangelho da graça de Deus. Então está cheio de gente dentro da igreja evangélica hoje, não leva a mal, fazendo votos, sacrifícios. Pastor, só fala isso, eu preciso falar. Escravizado dentro de um... Ele fala assim, estou fazendo obra de Deus, ele está escravizado dentro de uma igreja, ele é um obreiro que... Ele é um escravo ali dentro, ele não pode pensar. Cobram ele, pegam o dinheiro dele, e se der mancada, banco e toma bronca. Ele está ali nessa religião, está com a Bíblia na mão, fala que crê em Jesus Cristo, está totalmente cego para o Evangelho. É um religioso, acho que está fazendo tudo certinho, ele não sabe que está debaixo do jugo da lei e da velha aliança. E quem está debaixo da lei e da velha aliança não agrada a Deus. O que agrada a Deus é viver na nova aliança no sangue do seu filho. Ele é religioso. Olha essas igrejas da televisão, eu falo isso toda vez. Essa gente explora as pessoas financeiramente. Esses apóstolos exploram, enganam as pessoas, né? Lembra da Covid, o feijãozinho milagroso? Quem pode acreditar em tamanha besteira? Toda hora é um objeto orado, uma aguinha. Ele é uma invencionice. Toda hora é uma rosa que vai levar para casa, que vai mudar a vida da pessoa. Toda hora é uma campanha disso, acaba uma campanha, começa outra, acaba uma campanha, começa outra. Não para mais. Toda hora é uma dezena de envelopes que você tem que dar em nome de Jesus. Inventaram um montão de terapia do amor, fizeram do culto uma coisa profana. Fizeram do culto uma coisa profana que não tem nada a ver com um culto direcionado a Deus, é um culto para o homem. Então tem um monte de gente como o apóstolo Paulo, ele pensa que está servindo a Deus, é uma pessoa sincera, mas ele se opõe ao verdadeiro evangelho da graça de Deus. Então, olha Paulo, ele vem, quando Jesus se revela para ele cai por terra e ele viu Jesus e entendeu que tudo aquilo que ele fazia era uma coisa desnecessária, religiosa, e já havia acabado. Entende, queridos? Então, nós aqui pregando esse evangelho da graça de Deus, eu acredito que a cada dia alguém na internet o próprio Deus vai fazer aparecer a nossa cara lá, né? A nossa voz lá, e de repente a pessoa vai nem dando muito valor, vai olhar assim, não está de paletó e gravata, né? um fundo meio branco, né? Umas cortinas, parece uma igreja. Daqui a pouco vai, pelo Espírito, vai clicar ali, vai começar a ouvir e vai fazer assim, vai sair da escravidão, vai sair do cativeiro. Eu acredito plenamente. Por isso que a gente trabalha e não vou parar de falar. Só se Jesus me levar para a glória, eu vou feliz e contente, eu sei para onde vou. Porque acreditamos que esse é o tempo de milhares de pessoas serem libertas do falso evangelho, esse evangelho que as igrejas maiores se tornaram politiqueiras, associadas à política, manipularam as pessoas, não deixaram as pessoas pensar. Toda essa liderança aqui do Brasil se associou à política, entende? Nessa época de eleição, os púlpitos deles viraram um lugar de visita de políticos. Não é igreja isso aí, não é igreja. Não leve a mal que fala assim, já passou mesmo, né? E essas pessoas vão acordando, essas pessoas que foram exploradas em nome da fé, que deram um pouquinho de dinheiro que tinha, dizendo que iam prosperar, que são obrigados a fazer um montão de coisa que não é evangelho. Pouco a pouco, uma vai acordando aqui, outra vai acordando ali, outra vai despertando lá, outra lá na ponta do Brasil. Às vezes alguém lá de Macapá, de Amapá, entra em contato comigo, fala, ai, que alegria. Um lá me convidou até para comer uma galinha caipira no quintal dele, que ele mora num sítio. Olha que coisa linda, vai acordando para o evangelho da graça de Deus. E vai tendo isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, vai acontecendo com ela, de outra forma. De repente ela ouviu uma pregação, o que aconteceu com Paulo acontece com ela, o entendimento é aberto e ela... Entendi, clareou a coisa dentro de mim, eu estou enxergando. Então é isso que aconteceu com Paulo, ele viu Jesus, ele não se fez apóstolo, ele foi chamado por Deus,
Jesus abriu o entendimento dele, apareceu para ele, e ele teve o ministério maior depois de Jesus da nova aliança. Foi muito superior a Pedro, Tiago e João e aos demais apóstolos. É o que mais trabalhou, o que mais fez viagens missionárias. Está claro isso na sua mente? Então, por isso que eu preciso entender. Olha, Paulo escreveu 14 cartas do Novo Testamento. Se eu tirar as 14 cartas de Paulo, eu não consigo compreender a justificação, reconciliação, o que é lugares celestiais. As pessoas falam de lugares celestiais. O único que enxergou isso foi Paulo e escreveu a respeito disso. A justificação pela fé, se eu tirar as cartas de Paulo, eu não entendo isso. A reconciliação, se eu tirar as cartas de Paulo e for ler Pedro, Tiago, João e Judas, eu não entendo, porque eles não escreveram nada disso, está oculto a reconciliação aos olhos deles. Por isso que precisamos trabalhar em cima das cartas de Paulo e tornar isso conhecido constantemente. Então Paulo diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Então a vida de Paulo fez assim, ó, deu uma guinada de 360 graus, né? Mudou tudo na vida dele. Mudou tudo na vida dele. Vamos para outro texto? Vamos ler aqui. Gálatas capítulo 1, nós estamos em Atos, volta para Gálatas lá. Gálatas capítulo de número 1. Nós vamos ver uma coisa que Paulo fala a respeito de si mesmo. A partir do verso 15. Gálatas 1, 15. Nós vamos ver isso mais para frente. Paulo diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os judeus, não, entre os gentios, sem detença. Ela não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então o que Paulo entendeu? Que ele foi separado antes de ele nascer e foi chamado por aprovação de Deus para essa graça. Então, Paulo passou muitos anos da vida dele sendo religioso. Olha, Paulo era um judeu, frequentava a sinagoga, era a religião nacional dos judeus. Ele passou muito tempo da vida dele cego, sem saber nada do evangelho. Era religioso, né? Ia na igreja, ia na sinagoga, estudava, se submetia, tinha disciplina. Então houve um período que ele passou cegão. Mesma coisa, eu passei 20 anos depois que me converti, totalmente cego do evangelho da graça de Deus. Afundado na velha aliança, as pregações, passa óleo aqui, passa óleo ali, rabalabalá, sobe aqui, Deus me falou, Deus manda te dizer, receba, é um recado para você, Deus manda, essas baboseiras toda que confunde as pessoas, e que não é o evangelho da graça de Deus. Depois de 20 anos que eu vim entender que tudo que eu pregava e já era pastor, não era evangelho, era Velho Testamento, era pôr peso na cabeça das pessoas. Passei anos na escuridão também, até que uma hora, Gálatas 2,16, o homem não é justificado por obras da lei. Quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus, não é por obras que uma pessoa se torna sem culpa diante de Deus. Tudo mudou. Aí você começa a folhear as cartas de Paulo, começa a abrir, começa a entender. Então, esse é o tempo que muitos que estão dormindo na religião evangélica, no falso evangelho, vão acordar, vão despertar, vão brotar, vão ouvir. Vão acordar. Vocês estão entendendo ou não? Vão acordar. E olha que para alguém vir aqui não tem muito atrativo. Para vir aqui é só... Os que estão aqui vieram porque ouviram essa palavra. Nada mais que isso. Eu nunca prometi nada para ninguém. Então olha que coisa linda, ó. Verso 15, quando porém o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Então, antes que Paulo existisse, antes de Paulo nascer, presta atenção,
Para Deus, Paulo já existia e já tinha um trabalho, um ministério que Paulo iria exercitar e exercer aqui na terra. Agora, Paulo, quando nasceu, não soube nada disso. Lá na frente, que ele foi acordar e entender que tinha tudo isso que Deus já havia preparado para ele antes que ele nascesse, antes de eu nascer. Está claro isso? Então, a mesma coisa cada um de nós que estamos na graça. Antes de nós nascermos, Deus já te projetou, já te enxergou, já determinou, já te predestinou. Agora você vai passar um tempo assim. Quando chegar na plenitude do teu tempo, na hora certa, Deus vai te chamar, vai abrir os teus olhos, vai te libertar de toda a religião e você vai acordar para que se cumpra na sua vida o projeto que Deus tem para você. Vai acontecer. Então, antes de eu nascer, Paulo já tinha sido chamado pela sua graça, já tinha um ministério dado por Deus a ele. Você vai pensar, mas isso é meio estranho. Vai ouvindo a palavra de Deus. Agora vamos lá para Romanos. Romanos, volta um pouquinho. Capítulo de número 1. Verso 1. Romanos. Olha o que Paulo fala a respeito do chamamento dele, logo no início da carta dele aos Romanos. Olha lá, Paulo, servo de Jesus Cristo, olha lá, chamado, olha como ele deixa claro, chamado para ser apóstolo, olha lá, separado para quê? Separado para o Evangelho de Deus. Então ele já mostra logo as credenciais dele, ele é um apóstolo de Jesus Cristo, chamado, separado para quê? Para o Evangelho da graça de Deus. Então o chamamento de Paulo era só para a pregação do Evangelho da graça de Deus. Ele era uma pessoa separada para o Evangelho da graça de Deus. Está bem claro isso? Então você também é um chamado separado para o Evangelho, para entender o Evangelho da graça de Deus, para ter clareza. A coisa mais linda é você ser crente há tanto tempo, aí começa uma insatisfação, passa anos insatisfeito, vai na igreja, quer receber uma bênção, quer isso, e vai passando os anos, parece que alguma coisa não se encaixa dentro de você, você está insatisfeito, né? Mas chega uma hora que acorda isso dentro de você. Ai, que alegria, que prazer, parece que é tirado de cima de você um peso enorme da religião. Você passa a andar numa novidade de vida, com entendimento novo. O Evangelho começa a se abrir e clarear, porque você é um separado para o Evangelho. Agora, vai chegar a época certa disso se cumprir na sua vida. Quando se cumprir, não tem mais como voltar atrás. Você que entende o Evangelho da graça de Deus, tem como voltar atrás? Tem como voltar, pegar uma rosinha, levar para casa? Olha, é Jesus, vai libertar. Tem como fazer isso? Olha, a água do Rio Jordão, levar um pouquinho de água, dar uma oferta, né? E beber a água, acreditando que a água vai fazer alguma coisa por você. Tem como voltar atrás? Não tem como, gente. Você entendeu a verdade te liberta de tudo. Vamos mais para frente, vamos lá. Agora, Filipenses, capítulo de número 3. Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo de número 3. Então, a partir do verso 2, Paulo diz assim, Filipenses 3, 2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Quem são esses maus obreiros, cães e a falsa circuncisão? São aqueles que estão debaixo do Velho Testamento, só pregam o Velho Testamento. Aí Paulo fala, porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O que é confiar na carne? É o que a nossa natureza pode produzir de religiosidade. Nós não confiamos na carne. Essa nossa carne, essa natureza humana é uma coisa caída, depravada, destruída. Nós somos
todos estragados, apodrecidos, corrompidos. Olha para a tua natureza humana, ela quer fazer coisa errada o tempo todo. Ela gera em você um monte de sentimentos errados. Ela gera em você um monte de pensamento errado. Ela quer mentir, ela quer se irritar. Ela quer perder a paciência, ela quer brigar. Ela faz injustiça, ela o tempo todo é uma perturbação essa natureza. E ela se torna religiosa também. Então Paulo fala, ele diz lá, no finalzinho do verso 3, confiamos em Cristo e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, na natureza humana, nesse ser exterior caído que nós somos, eu ainda mais. Aí ele vai mostrar a vantagem religiosa que ele tinha diante do judaísmo, olha lá. Circuncidado ao 8º dia, todo homem era circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel. Qual tribo Paulo pertencia no judaísmo? Da tribo de Benjamim. Ele era hebreu, de hebreus, e quanto à lei, ele era fariseu, rigorosíssimo, uma seita rigorosíssima, fariseu. Quanto ao zelo, de acordo com a lei, ele era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, ele era o quê? Irrepreensível. Mas aí quando ele encontrou Jesus, quando ele entendeu o evangelho, ele viu que toda aquela vantagem religiosa que ele tinha, todo aquele sistema religioso que ele vivia, ele teve que abrir mão, perder tudo aquilo se tornou sem nenhum valor diante daquilo que ele tinha conhecido em Jesus Cristo, diante do evangelho que lhe havia sido revelado. Ele viu que toda aquela religiosidade que era vantagem para a carne, aquilo se tornou uma coisa que tinha que ser perdida sem valor nenhum, para ele poder ganhar a Cristo e ser achado em Cristo sem ter justiça própria. Olha lá o que ele diz. Verso 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. O que era lucro? Olha o verso 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Mas o que era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Então, quando eu entendo o evangelho, meus irmãos, tudo aquilo que eu fazia, aquele sistema religioso que eu vivia, aquelas coisas que eram boas, ai como era gostoso, na igreja que eu estava tinha aquelas irmãs, aqueles irmãos, eles gostavam de mim, eles me viam com bons olhos, gostavam de mim, me respeitavam, que mais coisa boa que isso. Mas quando eu entendi o que era evangelho, não dava mais para viver naquele lugar. Aquilo era bom, mas quando eu entendi o que era evangelho, eu vi que tudo aquilo que se pregava e ensinava lá não era evangelho. Era um ensinamento subjugado ao Velho Testamento. Era bom, mas... De vez em quando alguém liga para mim, pastor, eu não aguento mais a minha igreja, eles só fazem voto, só isso, só aquilo, o que eu devo fazer? Ele falou, você espera um pouquinho, não vai sair de lá. Quando se tornar insuportável, porque quando você entende o evangelho, e você volta nos velhos ensinos, te torna insuportável se submeter àquelas coisas de lá. Então eu falo assim, quando se tornar insuportável, então Deus está dizendo, sai daí, larga tudo, não volta mais. Entende? Então, o que Paulo está dizendo? Tudo aquilo que era lucro, quando ele entendeu o evangelho, aquilo perdeu o valor, teve que abrir mão, largar tudo aquilo, começar tudo de novo do zero. Começar tudo de novo do zero. Continuando, mas o que para mim era lucro, verso 7. Considerei perda por causa de Cristo. Aí ele diz, sim, deveras, considero tudo como perda. Por que, Paulo, você considera tudo como perda? Uma coisa muito superior veio, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual, olha lá, perdi todas as coisas e as considero como refúgio, outra tradução, esterco, para ganhar a Cristo. Então, para que ele
entrasse no Evangelho, ganhasse a Cristo, vivesse o Evangelho, ele teve que abrir mão de toda a sua religiosidade, de todo o seu lucro, abrir mão, perdeu tudo. Porque ele sabia que não dava para misturar as coisas. Não dá para misturar lei com graça, não dá para viver em ambiente assim, se você conhece o Evangelho da graça de Deus. Então ele considerou tudo como perda. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Ele descobriu um valor, uma riqueza do Evangelho, uma coisa além de tudo que se possa ter nessa terra, uma coisa incomparavelmente melhor. Vou ler de novo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseado na fé. Então ele abriu mão de tudo para poder abraçar o Evangelho da graça de Deus. Ele perdeu todas aquelas coisas que ele tinha. Ele queria ser achado em Deus, não tendo justiça própria de obras, coisas que ele fazia, mas a justiça que vem da cruz, a justiça que vem de Deus. Então Paulo está dizendo, eu sou apóstolo não da parte de homens, eu não vim de homem algum, mas o próprio Senhor Jesus Cristo me chamou e me deu um conteúdo para poder pregar para vocês. E vamos agora à segunda carta de Paulo aos Coríntios. Só mais um pouquinho, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 12. O que mais aconteceu com o apóstolo Paulo? A partir do verso 1 do capítulo 12, está aqui uma coisa extraordinária, que ninguém da nova aliança experimentou. Ninguém da nova aliança experimentou. Paulo fala no verso 1 do capítulo 12, de segunda carta dele aos Coríntios. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Agora ele diz que conhece um homem, mas que é ele mesmo. Conhece um homem que, repare bem, em Cristo, não é fora de Cristo. Que um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem se referir. De tal coisa me gloriarei, porém não de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, Paulo está contando uma pequena experiência que ele teve, que é gigantesca. Um dia em Cristo, fazia quanto tempo que isso tinha acontecido? Quantos anos? 14 anos. Ele não falou isso para ninguém, ele guardou. Ele foi levado até o terceiro céu, ele foi arrebatado lá nas regiões celestiais onde Deus está agora, ele foi levado até lá. A coisa foi tão intensa, ele não sabe se o corpo foi junto, ou ele saiu de dentro do corpo e foi só em espírito. E ele foi lá e viu, e ouviu. Vocês estão entendendo? Ele foi lá e ouviu palavras inefáveis. Ele teve uma visão, não foi uma visão que ele estava aqui e viu, ele foi lá, pessoalmente, levado por Deus. Acredito que ele foi em espírito, porque o corpo não suportaria estar lá. E ali ele esteve lá nos céus, na presença de Deus, e ouviu coisas inefáveis, coisas maravilhosas. Por que Paulo conheceu tanto sobre o Evangelho da graça de Deus? Nós vamos falar isso mais para frente. Ele diz, o Evangelho que eu prego eu não aprendi de homem algum, nem recebi de homem algum, mas foi mediante o que? Revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele foi até lá, meus irmãos. Pedro não foi até lá, João, Tiago, ninguém foi até lá. Mas Deus levou o apóstolo Paulo vivo, sem que morresse, até o terceiro céu. Ele fala que o terceiro céu, no versículo seguinte, é o paraíso de Deus. É o paraíso de Deus. E ali ele teve um ensino direto de Deus para ele. Vocês estão entendendo ou não?
Então, por isso que Paulo diz, vamos voltar ao onde nós começamos, Gálatas capítulo 1, no verso 1. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Então Paulo era um apóstolo legítimo, chamado por Deus, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, a quem o ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo era um apóstolo chamado da parte de Deus, e a ele foi confiado um grande ministério de trazer a revelação do Evangelho da graça de Deus e pregar esse Evangelho da graça de Deus por todo o mundo, aos gentios, aqueles povos que os judeus não consideravam uma raça limpa. E na lei não era nem permitido um judeu entrar na casa de um gentio. E a partir do domingo que vem nós vamos dissertando sobre os demais versos. Recebe a palavra de hoje? Fale assim, amém. Então vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos orar. Deus que fala com cada um de nós, nós te adoramos. Reconhecemos que a verdade é o Evangelho da graça de Deus. E lembramos que Paulo pedia espírito de sabedoria e revelação num pleno conhecimento de Deus aos Efésios. Assim conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Deus, não só para os que estão aqui presentes, mas para aqueles irmãos que estão longe lá nas redes sociais e ouvirão esta palavra ainda hoje. Acreditamos que muitos olhos do coração serão iluminados. E te damos graças por isso, orando pela fé em nome de Jesus. Fale assim, amém. Amém.